Alô, gente! Esse é o episódio 6 da temporada especial Poesia Não é Luxo. Eu falo toda semana, mas é importante dizer que a temporada especial Poesia Não é Luxo vai ter ao todo 10 episódios com 30 histórias e 30 poemas. 20 desses poemas, vocês já sabem, são inéditos, escritos por poetas que vivem em Curitiba. E os 10 outros são de poetas brasileiras a quem a gente presta uma singela homenagem aqui no Raiz Lendo Coisas. Toda quinta-feira tem episódio novo, então vai ter ainda bastante Raiz Lendo Coisas para vocês. Toda quinta-feira, continuem acompanhando. A temporada especial Poesia Não é Luxo é um projeto realizado com recurso do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. É produzida pela Canô Produções. Eu sou Júlia Reis e eu vou ler coisas. Vamos ver as histórias de hoje. Mas antes de falar das 3 histórias de hoje, eu quero pedir para vocês novamente, quem está ouvindo pelas plataformas de streaming como o Spotify e gosta do Raiz Lendo Coisas, dá 5 estrelas aí para o podcast ser indicado para mais gente, a gente chegar em mais ouvintes. E se você estiver escutando pelo YouTube, dá o like, compartilha, manda para quem tem interesse, tá? Dá esse help. Estou gostando bastante de ficar sabendo do feedback de vocês lá pelo Instagram, no @RaizLendoCoisas. Muito obrigada, gente. A equipe toda fica com um coração quentinho de saber que vocês estão curtindo. Então vamos lá, vamos para as nossas 3 histórias de hoje. A primeira sobre desejo e asco. A segunda, onde essa mulher de pele morena vai. E a terceira, homenagem a Bela Duarte. E já começa quente, já começa forte o episódio de hoje. A gente tem a história de uma pessoa anônima. Vamos ver o que essa pessoa anônima escreveu pra gente. Vamos lá. Disse o seguinte: fui em um aniversário de um amigo dos meus amigos. Eu conhecia ele de vista, mas não conversamos muito. Ele tinha uma namorada incrível e que eu adorava, e seguimos a noite bebendo, festejando. Aí começou uma chuva forte, fiquei esperando no apartamento. Quando decido ir embora, ele vai abrir o portão e me beija à força. Eu grito, a namorada escuta e desce, e ele segue me beijando. Foi uma sensação horrível, pois eu estava bêbada e não conseguia afastá-lo. Fui embora e no outro dia ele foi na minha casa pedir desculpas. A namorada dele não conversa comigo, mas ele sim. Ficamos juntos por 4 meses e depois de 4 anos ele voltou a me procurar. Não o amo, tenho asco dele, mas quero saber qual é o limite desses sentimentos contraditórios e horríveis que sentimos junto ao desejo. É como se eu quisesse pagar para ver o quanto posso destruí-lo, até destruí-lo. Ouço o som dos Racionais por ele ser branco, ouço o machismo, ouço tudo que dói nela e em mim pelo ato dele. Mas por mais que escute, a história se tornou um vício. Babado, né, gente? Nossa. Criei toda uma fanfic aqui de desejo e asco na minha cabeça. Me chamou a atenção a palavra asco, né? Uma palavra super passa, impactante, né? Como que é transar com alguém por quem você tem esse desprezo a ponto de chamar de asco e ao mesmo tempo desejo, tesão misturado com vontade de destruir. E à primeira vista eu vou falar para vocês que eu pensei no feitiço de coar café na calcinha, lembra disso? Que faz o cara beber para segurar o macho, assim. Você faz o babado lá de coar o café na cozinha, e eu pensei, nossa, tem que despassar o café na cueca, né, para desapegar, como se a gente pudesse botar a realidade naquele botão de voltar, assim, rebobinar, volta, despassa o café na cueca para soltar. E eu achei, assim, na primeira leitura eu achei um negócio até leve, olha só. E aí depois eu fui lendo e relendo, né? E aí eu fui sacando melhor e foi caindo assim dentro de mim melhor o subtexto de violência dessa história, né? O beijo forçado enquanto a pessoa estava bêbada, a namorada que não fala mais com a mina e não conseguir se desvencilhar
Olha, eu vou confessar para vocês que é nesse momento que eu falo, ainda bem que o Raiz Lendo Coisas não é terapia, não sou psicóloga, ainda bem. Raiz Lendo Coisas não é sobre dar conselho, é sobre poema. Então vamos lá. Vamos ver o que a poeta, o que ela fez com essa historiona. Pessoa anônima, muito obrigada por ter mandado. Eu quero fazer, antes da gente ler o poema, na real, quero fazer um comentário super importante, pessoa anônima. Em nenhum momento a gente aqui, e se eu posso falar um pouquinho momentaneamente pela poeta, a gente não está julgando sua situação. Por favor, se sinta protegida aqui com a gente. Qualquer uma podia estar numa situação como a sua, de contradição, de desejos contraditórios. Eu não estou te cristalizando em lugar nenhum, nem de vítima, nem de algoz, nem de nada. Por minha parte, por parte da poeta, você não está cristalizada, tá? Obrigada por mandar a sua história. Gostei de ter lido, apesar dos pesares. Vamos lá. Olha, gente, que coisa engraçada, né? Já que a gente passou já da metade, então agora é a volta das poetas, né? Porque a gente tem uma equipe de 10 poetas para 20 histórias. Então, cada poeta escreveu 2 poemas. Então, a gente começa a reouvir e a relembrar das poetas que apareceram lá no comecinho, que é o caso da Gisele Carneiro, que ficou com a história de hoje da pessoa anônima. Então vamos relembrar quem é a Gisele. Gisele Carneiro é professora, revisora, escritora, participa de discussões relativas ao campo da diversidade e da educação para as relações étnico-raciais, participou como artista residente na Residência Artística sobre Estar Viva, 2022, resultando na produção do vídeo performance Corpo Riacho. Publicou seus primeiros escritos literários na revista Pausa na Rede, com os títulos Mãe, Pátria à Janela e Da Folha à Existência, Contos, nos anos 2020 e 2021. E é integrante do coletivo Membrana Literária desde 2022. Gisele Carneiro, uma amiga querida, gata, interessante, interessada. Vamos ler o poema da Gi. Eu queria comentar umas coisinhas, na real. Pausa, né? Meio João Kleber. Antes da gente ler o poema, eu queria comentar com vocês algumas coisas que a Gi me contou. A poeta também, infelizmente, depois de ter recebido essa história, ela estava pensando sobre a história e tudo, e ela passou por uma situação bem desconfortável, de alguma forma similar. Eu não vou entrar em detalhes aqui por respeito à poeta, mas uma situação desconfortável de assédio, e que me faz pensar como a gente tem dificuldade, muitas vezes, de se impor e cortar ou negar, porque a gente é ensinada a não desagradar, né? Só quem já passou por isso sabe a pressão na nossa cabeça. E depois desse acontecido, a poeta teve um pesadelo com abuso. E ela, inclusive, me contou que ela acordou gritando. E essa sensação se arrastou pela semana. E aí, a Gi lembrou de um trabalho, inclusive, né, um trabalho que eu fiz com a minha amiga Maré de Botucatu. Beijo, Maré, se você estiver ouvindo. Saudades. Esse trabalho que a gente fez junto se chama Com Que Sonho Lula? E aí, a partir desse título, a Gisele ficou com essa pergunta na cabeça. Com que sonham os homens? Será que eles sonham com violência? Por ser a violência sexual muito ligada à violência de gênero, uma violência estrutural, é muito mais comum pessoas vitimadas sonharem com violência sexual do que um homem cis, né? E essa pergunta, com que sonham os homens, dá título para o poema da Gisele. Então vamos lá, finalmente. Com que sonham os homens? Gisele Carneiro. O vendedor de cocadas atravessa meu caminho, cheirando a melado. Assegura não haver dias ruins, só dias melhores que outros. Me conduzo por sua cantinela frouxa, esmiuço um contra-argumento. Quero maldizer sua graça, acusá-la pelo meu grito oco,
contar das monjas de Tzarziga, arrastá-las em seu cesto de fingida doçura e dizer: para que o sossego as alcancem, as monjas ceifam suas narinas, infligem sobre si o sacrifício do divino. Temer a Deus diz de manter o corpo cândido, diz de ajudar o heróico másculo a controlar a fereza de seu desejo. Ceifam suas narinas, as virgens consagradas, para dar lugar à cavidade monstruosa, irmanada a Santa Ágata. Ceifam para que o olhar esfomeado dos que se alimentam de fêmea carne vomitem espanto e asco. Flagelar-se como a teu Deus, livrar os filhos de teu Deus dos pecados do mundo, perguntar com que sonham os homens. Deito meus olhos e sonho pesadelos. Mordo teus lábios em recuo desespero, engulo a seiva da tua boca que era da minha que vinha. Desperto o filho no sacudir sufocado do meu corpo, pergunta se tudo bem, digo pesadelo. Beija minha testa, seu calor morno abranda meu peito, repouso a minha cabeça em suas mãos, como se pequeninas almofadas fossem. Adormeço, mãe, no acolher infantil do arranhado dos dias. Convido vocês a voltar um pouquinho e ouvir de novo. A poeta aqui faz menção a um livro da escritora espanhola Itziar Ziga. É um livro chamado Devir Cachorro, gente. Saiu pela N-1 com a Crocodilo Edições, que é uma parceria de duas editoras. É um livro traduzido por BRGB e Maria Bárbara Flores Valdez. Inclusive, Gi me mandou um trecho desse livro que conta justamente sobre esse momento que aparece no poema. Vocês podem voltar um pouco e prestar atenção, que são esses narizes podados, né? Então, monjas, para evitarem o estupro, vão lá e cortam os próprios narizes para transformar o rosto num rosto repulsivo, né? Contra a violência. A Gi me mandou um trechinho, então, do livro da Itziar Ziga, que chama Devir Cachorra. O trechinho que Gisele destacou é o seguinte: não deixa de me alucinar o que nós, mulheres, fomos capazes de fazer para escapar da violência dos machos. Havia algumas ordens de monjas que desejavam viver fora das cidades para ficarem sossegadas cuidando da horta. Vinham hordas de guerreiros e as estupravam, mas elas não queriam a asfixiante proteção intramuros e cortaram seus próprios narizes. Eram monstruosas, então ninguém as incomodava. Santa Ágata entendeu isso muito bem. Com tetas não há paraíso. Então, a Gisele também coloca as monjas e a Santa Ágata no poema também. Forte, né, gente? E aí, a Gisele completa a questão durante a nossa conversa, dizendo que ela resolveu a questão, aquilo que eu comentei, o que aconteceu com ela, essa experiência ruim que aconteceu com ela resolveu a questão com o texto, né? Isso me deixa com alívio, né? Que escrever possa trazer isso, possa trazer essa elaboração na escrita, né? E ela não deixa de colocar uma raiva no poema, que eu gosto muito, acho muito foda. É isso, pessoa anônima, não te cristalizamos, entendemos os sentimentos contraditórios e espero que você tenha gostado do poema que Gi trouxe, das leituras que ela trouxe, experiências. E é isso. Quero deixar um super, super abraço, beijão pra Gi, e, né, que agora finaliza a participação aqui no Raiz Lendo Coisas, já é o segundo poema. Gi, minha admiração enorme por você, meu carinho enorme por você. Beijo. Vamos para a segunda história. A segunda história é da Isis.
A Isis me escreve assim: uma coisa muito louca, experimental. Pá, gente, hora de poesia, vamos lá. Isis diz assim: oi, Júlia, fiz uma inscrição no Deezer. Estou gravando alguns vídeos. Isis comigo. Tento algum tipo de luz e som. Volto e erba. Invólucro de ocã mexido. Batendo ao ritmo de um fruto maduro, caindo no chão, ossar uma voz macia, luar crescente, para então ser cuspida por uma máquina prateada. Viagem, entrar e sair, muitos bebês, não depositar ou sacar qualquer coisa, peso, eventos poderosos, desire, acessórios, usar conexões, a lave, a woman's speech, habla-se, 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 desfilar a escola, algo grandioso, preparar um evento que não é uma refeição, alimentar, ouvir futebol no rádio, a gota goteira, anos, era, transa, odara, preparar uma boneca vulgar e inteligente, vírus e bateria, desaparecer involuntária, resistência para gerar calor e sair, coração alado, cartilagens, estelar instrumento, oigo, ossa, isso, dentes ajuizados, rio, a mulher do rolo de gelatina. Onde essa mulher de pele morena vai? Em meu cabelo, a fome dela, a pata e a pedra do meu osso, garra, sonhei ruína, aprender a avisar, plastic real, servir com a boca, um sangue que não dói, o ar que respiro, inspiro, expiro, longo, Júlia. Cada pedaço do livro tem o nome de uma flor. Rio, G, vela fora do plasma, virar equipe, pela imã, essa energia, chão não é chão, tudo que leva consigo um nome, nublada. Uau, é isso! Eu fiquei lendo, Isis, como se fosse um álbumzão, sabe? Com várias faixas que podem compor uma narrativa única de álbum, assim, né? Como se cada título, cada frase até o ponto final fosse o título de uma faixa, de uma canção, criando esse grande álbum poético. E que são autônomas também, né? Uma ideia de colagem. E aí eu copiei as minhas favoritas. As minhas favoritas aqui são preparar um evento que não é uma refeição, a mulher do rolo de gelatina, preparar uma boneca vulgar e inteligente e onde essa mulher de pele morena vai. Eu quero saber. É isso, essa é a história da Isis, o que ela quis compartilhar, tem muita coisa aqui. Gostei de ler. Enquanto eu estava lendo, eu estava gostando mais ainda. Bom, para Isis, eu vou ler uma poeta que eu admiro bastante e que eu escolhi também porque é experimental, porque também vem com uma força, eu acho que combina com isso que a Isis quis compartilhar. Inclusive, convido vocês para conhecerem o trabalho da Isis Odara, ali no Deezer, os vídeos no YouTube também, sei que uma época ela estava postando, então fica aí a dica. E a poeta que eu escolhi para Isis é a Tatiana Pequeno. A Tatiana Pequeno nasceu em 79, no Rio de Janeiro, tem 3 livros publicados, Réplica das Urtigas, de 2009, Aceno, de 2014 e Onde Estão as Bombas, de 2019. Ela trabalha como professora de literatura na Universidade Federal Fluminense, UFF, né? Onde coordena um grupo de pesquisa sobre a relação entre corpo, gênero, sexualidades e as literaturas de língua portuguesa. Ela é doutora em letras vernáculas, literaturas portuguesa e africanas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com tese sobre a Maria Gabriela Ansol. E é professora adjunta de literaturas portuguesa e africanas da Universidade Federal Fluminense. É isso, gente. Eu escolhi esse poema da Tatiana Pequeno porque eu fiquei com vontade de ler alguma coisa experimental, como eu falei, e aí eu encontrei esse poema que tem esse título maravilhoso, que é Teoria de Poesia. Vocês vão ver o choque entre o poema e o título. Teoria de Poesia, o nome.
E é uma teoria de poesia que tem a ver com o andar pesado da búfala marcando o chão. Então, a Tatiana Pequeno e a Isis aqui são a parte mais experimental, poeticamente libertária desse episódio, né? Vamos ouvir, então, o poema da Tatiana Pequeno, que eu encontrei no blog da Revista Gueto. Tem muita coisa massa, gente. Material muito bom. revistagueto.com. Vamos ouvir teoria de poesia. Correndo vinha a búfala, caminhada em punho, tronco pesado de gado, eu vinha bovina, correndo vinha rinoceronte, pisava forte como arma, até concreto de chão, coagulava e mexia, correndo vinha a galope, na sina de advertir espantalhos, marchando com vontade a sutileza das vindas, correndo nasci mamute, tronco grande animal, médico para ensinar a subir e descer com leveza, nascendo cresci mamute, pronta para as famílias, no plural. E eis que se espantaram com as minhas entranhas, dei à luz um menino, elefante extinguido, passado como fóssil, íntimo dos intestinos, mamute, rinoceronte, búfalo ancestral. Quando morri, recebi de presente a pisada de um mamute. Fiquei esmagada na humaneza, preferi ser mesmo animal. Agora meu menino se foi, o pai danou-se pela selva, fiquei colecionando presas íntimas, sagradas antropológicas, correndo vigilante, totêmica, búfala e tabu. E aí eu jogo no colo de vocês isso aí. O poema se chama Teoria de Poesia e com esse andar pesado aí da búfala, da mamute, marcando o chão. E como o Raiz Lendo Coisas não é terapia e também não é análise de poema, é comentário solto, eu jogo essa, que é um poema do livro Onde Estão as Bombas, da Tatiana Pequeno. Então eu jogo essa bomba aí no colo de vocês e parto para outra. Onde Estão as Bombas, de 2019, edições Macondo. Gente, procure. Vamos para nossa última história de hoje. O episódio está mais curtinho, né? Vocês estão reparando? Tá mais enxuto. Eu acho que o último... Gente, o último episódio eu falei pra caramba, né? Eu acho que a versão final, que o Lu, né? O Luciano, aqui, nosso editor, produtor de som. Oi, Lu! Eu acho que o último episódio, a versão final do Lu, ficou com 48 minutos, galera. Meu Deus. Vamos para a última história, então, que é a história da Aretusa. Ai, Aretusa, assim, que alegria te ver por aqui de novo, sério. Você que acompanha o podcast desde o comecinho, indo lá do Raiz Lendo Coisas. Uma satisfação enorme fazer parte da sua vida de alguma maneira e você confiar no Raiz Lendo Coisas para mandar a sua história. Vamos ouvir o que a Aretusa disse. Queria registrar aqui o encontro de almas com uma mulher muito especial. Minha curta vivência com ela veio permeada de reflexões e de tantas outras mulheres que prosseguem. Sua mãe, a sua irmã, sua filha, sua nora, sua filhada, suas tias, suas primas, tantas amigas, uma rede, um emaranhado de amor, de carinho, de saudades infinitas. Ela viveu, ela sorriu, ela brigou, ela lutou, ela chorou, ela bebeu, ela dançou, ela pariu, ela plantou, ela floresceu, cultivou, cativou. Ela tentou um mundo melhor e, ao seu modo, conseguiu. Infelizmente, ela se foi cedo demais. Mesmo partindo, partilhou e hoje seus pedaços vivem em outras vidas e generosamente alegram outras famílias. Bela Duarte, admiração pela pessoa que foi e é, pela vida que viveu e pelo legado que deixou. Te amo entre a eternidade e poemas. Ai, meu Deus,
que bonita essa homenagem, Aretusa. Eu tô emocionada. Acho que eu senti a emoção que você colocou no texto a escrever. Essa homenagem a Bela Duarte, que eu não conheci, mas pelo texto foi uma pessoa muito querida. Bonito isso, a seu modo, ela fez o mundo melhor, né? Bonito mesmo. As nossas vidas são importantes. Independente se a pessoa, o que a pessoa conquistou ou não, as vidas são importantes. Lembra uns episódios atrás, eu não lembro se foi no 4, de repente, que a gente estava falando daquela ideia da Maya Angelou sobre legado, né? Acho que foi no último, no 5º. A ideia da Maya Angelou sobre legado ser as pessoas que você tocou em vida. Então a gente nunca sabe qual que é o legado, qual que é o nosso legado e o legado das outras pessoas também. Então acho que essa homenagem da Aretusa fala um pouco sobre o legado da amiga, da Bela Duarte. E muito obrigada, Aretusa, por confiar no Raislando Coisas para fazer uma homenagem assim, a uma pessoa que não está mais aqui, né? Então, um abração para você. E aí, quem recebeu a história da Aretusa, que é uma ouvinte assídua aqui do Raislando Coisas, inclusive no formulário para a pergunta, quer manter o anonimato, ela escreveu o gato, sim, e só quem é das antigas aqui, de 3 anos atrás, nem faz tanto tempo, né, que o Raislando Coisas existe, mas já faz 3 anos e 3 meses, 3. Só quem é das antigas entende essa piada interna aqui do gato chamado anonimato. Nem vou explicar, vou só deixar para as antigas. E quem recebeu essa história foi a Luciana Eastwood Romagnoli. Luciana Romagnoli, que já esteve aqui, então volta, né? Já esteve aqui, que eu digo, já teve um poema lido por mim aqui no Raislando Coisas, na temporada especial. Então, que volta com o segundo poema, segunda participação. Então, vamos relembrar quem é a Luciana. Nasceu em Curitiba, em 83. Atua nas áreas de psicanálise, linguagens e artes. É jornalista, crítica, curadora e pesquisadora independente. É doutora em artes da cena, com pesquisa sobre dramaturgia e convívio. Publicou O Mistério de Averolhos, poesia, pela Quintal Edições. E Hoje Não, dramaturgia, pela editora Urutau. Inclusive, quando eu entreguei esse poema para a Luciana, né, eu pensei no trabalho que ela fez no livro O Mistério de Averolhos. Acho que existe uma elaboração da morte de uma maneira muito bonita nesse livro da Luciana, que eu recomendo demais. Procurem O Mistério de Averolhos, da editora Quintal. Se eu não me engano, do ano passado, né, Luciana? 2022. Um livro recente, então, uma publicação recente que eu recomendo, tá, gente? Vamos ler o poema da Luciana? É um poema curto. Mas com bastante emoção. Então, vamos lá. Depois da morte, há estas palavras: a adiar no teu o meu desaparecimento. Estas palavras não são a tua voz. Atravessam tumba, pele, osso, inaudíveis. De novo, dá vontade de ficar um pouco em silêncio, né? Só para esperar as palavras decantarem assim para o fundo. E conversando com a Luciana, ela falou que, a princípio, ela ficou um pouco intimidada, né, pelo tom de homenagem, porque, quando a gente está homenageando uma pessoa querida, é tanta emoção, é tanto respeito que a gente tem, né, pelas despedidas. E aí ela diz que então ficou um pouco intimidada e depois foi elaborando o poema, a questão da morte, da perda, tocam ela profundamente. E mesmo assim, na história, tem esse tom celebratório. E aí ela quis trazer isso e trouxe para a voz dela, para a experiência dela. E, claro, deve ser muito desafiador, né, gente? Eu acho que todo mundo entende, deve ser muito desafiador escrever a partir de uma história endereçada por outra pessoa, uma homenagem, uma despedida.
E esse poema curto e emocionado me fez lembrar também de uma música que também é curta, também muito emocionada e para mim me traz memórias assim muito importantes, que é a música da Marisa, não sei se vocês conhecem, a música da Marisa Monte, com letras dela e com letra, né, dela e do Lucas Santana, que é o Abololô. O Abololô tá num dos meus álbuns favoritos da vida, assim, que é o Memórias, Crônicas e Declarações de Amor, que é de janeiro de 2000, se eu não me engano é de 1º de janeiro de 2000 que ela lançou esse álbum, assim, incrível, do começo ao fim, maravilhoso. Se eu não me engano, é um dos álbuns que ela canta a Paulinho da Viola, que é o... chamam o Paulinho da Viola de príncipe do samba brasileiro, né? Para mim, ele é o ápice da elegância, o ápice da elegância que um ser humano pode ter. Mas, enfim, Memórias, Crônicas e Declarações de Amor tem nesse álbum uma música chamada Abololô, que é uma música sobre saudade. Você conhece Aretusa? Se você não conhece, conheça. E se você conhece, porque esse álbum também é super famosão, né? Ouça de novo, que eu acho que você vai curtir. É uma música que, apesar de triste, né? Porque é uma música sobre saudade, também dá uma tranquilidade da vida bem vivida, né? Viva a Bela Duarte. Ai, fiquei até com vontade de cantar. Gente, vocês lembram da música? É mais ou menos assim, ó. Abololô, abolocô, e a saudade vem pra me dizer que no peito há vazio, a falta de alguém. Abololô, abolocô, e a saudade vem pra qualquer qualquer hora, por alguém que foi para longe, já volta, foi para não mais voltar. E aí eu paro porque, né, é isso. O resto do afino não vou conseguir. E é isso, com a dobradinha Luciana, Marisa Monte para Aretusa, em homenagem a Bela Duarte. Eu me despeço de vocês. E aí, o que vocês estão achando da temporada especial? Continuem nos contando pelo Instagram lá, @raislendo_coisas ou @julia.raiz também. Eu sou Julia Raiz, vocês sabem que eu vou continuar lendo coisas. Nos encontramos novamente na próxima quinta-feira. Beijo!